Muito bem, Levítico capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 8. Me acompanhe na leitura, tá? Não apenas ouça o que eu vou ler, olha para a Bíblia. Levítico capítulo 25, a partir do verso 8, diz assim: Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, no dia 10 do mês, farás soar a trombeta vibrante, que é o dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E tornareis cada um para a sua possessão e cada um para a sua família. Verso 11. No ano 50º vos será jubileu. Vocês não devem plantar nem colher, mas o que nascer de si mesmo, nem nele colhereis uvas, nem vinhas não podadas. Porque será ano jubileu, será santo para vós outros. Apenas o produto que nascer do próprio campo, este comereis. Verso 13, neste ano jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando você vender alguma coisa ao seu próximo, ou comprar alguma coisa da mão do seu próximo, não oprima o seu irmão. Mas você vai comprar segundo o número de anos que falta desde o jubileu. Comprarás de teu próximo e segundo o número de anos dos meses, ele venderá a ti. Sendo muitos os anos que faltam para o jubileu, aumentarás o preço. Sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende pelo número de meses. Esse era um costume judaico, e um costume judaico que tem uma aplicação poderosa para a nossa vida. Vejam, a cada 7 anos, o povo de Israel deveria comemorar o que eles chamavam de ano sabático. Você já ouviu falar isso? Está em moda hoje, empresários, artistas dizendo eu vou tirar um ano sabático. Na verdade, esse era um costume bíblico para os israelitas. A cada 7 anos, o ano sabático era o ano que eles não plantavam, eles colhiam daquilo que a terra produzisse por ela mesma. Então, a cada 7 anos, o povo passava o ano inteiro celebrando um grande adorai, não apenas de uma semana, mas durante todo o ano. Então, a cada 7 anos, comemorava-se o ano sabático. Então, o ano 7, o ano 14, o ano 21, o ano 28, o ano 35, o ano 42, o ano 49... E no ano 49, uma coisa espetacular acontecia. Porque ele está dizendo, nós acabamos de ler, que no ano 49, ao final do ano 49, começava o 50º, o ano 50, conhecido como ano jubileu. Então era como a comemoração de 50 anos de Deus cuidando, protegendo e amparando. Esse ano jubileu, ele era anunciado em todo Israel, quando terminava o ano 49, ele era anunciado em todo Israel com esse instrumento aqui. Esse instrumento aqui se chama shofar. É feito de chifre de animais, e o shofar era a trombeta que eles tocavam. Então, quando você ouve falar de trombeta na Bíblia, é esse instrumento aqui, que tem um som muito forte, muito, muito poderoso. Apesar de ser pequeno, mas é um som muito forte. E quando o ano jubileu começava, em todas as cidades de Israel, era tocado esse instrumento para dizer, começou o 50º ano, o ano jubileu. O ano jubileu começou. Então, o ano jubileu, que começava no 50º ano, começava com o soar da trombeta. E nós acabamos de ler que o ano jubileu tinha 4 regras. E essas 4 regras são as lições que nós temos a aprender essa manhã. A primeira regra do ano jubileu é que ele começava no dia da expiação. Você leu. O dia da expiação era, para o povo de Israel, o dia do juízo final. Você lembra que durante todo o ano eles iam para o tabernáculo, confessar o pecado em cima da cabeça de um cordeirinho, eles sacrificavam o cordeiro e aquele sangue era levado para o tabernáculo, o lugar santíssimo, a cortina do lugar santíssimo. E aquele sangue era colocado lá todo dia, todo dia, todo dia. Era como se o pecado fosse do pecador agora para a presença de Deus. E uma vez por ano, no dia da expiação, todos aqueles pecados eram completamente apagados.
O povo de Israel era um dia tão especial que no dia que ele caísse, virava um sábado. Não importa o dia que caísse, naquele dia, o dia virava um sábado solene. Era tão solene porque era o juízo final, era o apagar dos pecados, que eles passavam 10 dias se preparando para o dia da expiação. Quando a trombeta soava no 50º ano, começava exatamente esse dia. O dia em que os pecados seriam completamente apagados. O dia em que os pecados seriam completamente eliminados. Era todo ano que comemorava, mas no ano jubileu, no começo do ano jubileu, era o dia da expiação. Segunda coisa sobre esse ano, era que nesse ano todos os escravos eram libertos. Deixa eu explicar isso aqui para você. Se um israelita ficasse muito pobre, ele poderia se vender como escravo para alguém. Não era esse tipo de escravidão que vemos na história, porque Deus colocou regras muito justas para como isso deveria acontecer. Mas quando a pessoa ficava muito pobre, ela dizia assim, olha, eu vou trabalhar, não tenho mais como me sustentar, eu vou trabalhar para você, eu vou servir você. Mas quando tocava a trombeta no ano jubileu, ele era livre. Então ninguém em Israel poderia ser perpetuamente um escravo. Se por necessidade ele tivesse que chegar a essa situação, quando tocava a trombeta, não precisa passar em nenhum juiz, não precisava passar em nenhum policial. Quando a trombeta soava, ele entendia, estou livre, não sou mais escravo. A terceira coisa sobre o ano jubileu, que nós também lemos, é que no ano jubileu, os negócios eles giravam em torno desse soar da trombeta, do 50º ano. Todo israelita recebeu uma terra em Canaã. Toda família tinha um pedacinho de terra. E se ela entrasse em dívida, ela poderia vender o arado, ela poderia vender a terra. Mas, quando soava a trombeta, o arado e a terra tinham que voltar para a família, que era dona da terra. Então, ninguém nunca poderia comprar todas as terras de Israel. Ele poderia até comprar por 50 anos. Mas quando soasse a trombeta, anunciando o ano jubileu, todas as terras tinham que voltar para o seu dono. Então, por isso que você leu, você vai vender pelo número de anos que falta para o jubileu. Por quê? Se eu queria vender minha terra, a terra da minha família, eu poderia vender, mas eu iria lhe vender só até completar o ano jubileu. Se faltasse 50 anos, era mais caro, porque você iria usar por 50 anos a minha terra, a terra da minha família. Mas se faltasse apenas 5 anos para o jubileu, você iria comprar mais barato, porque daqui a 5 anos você tinha que me devolver. Então, todo negócio em Israel, ele era feito pensando, quanto tempo falta para soar a trombeta? Quantos anos falta para soar a trombeta? Quando é que a trombeta vai soar? Porque quando a trombeta soar, vai determinar quanto é e como vamos fazer esse negócio. E a quarta coisa sobre o ano jubileu, é que era um ano em que eles, mais do que qualquer outro ano, dependiam completamente de Deus. Pensa comigo. O ano 49, não perca as contas, o ano 49 era o ano sabático, nesse ano eles não plantavam. O ano 50 também era um ano sabático por ser o jubileu, eles também não plantavam. No ano 51 eles até plantavam, mas só iam colher final do ano, então eles passavam o ano 49, 50 e 51 dependendo de Deus, do sustento de Deus, da graça de Deus e do amparo de Deus. Vamos juntar aqui as peças? O jubileu começava com o soar da trombeta. O jubileu acontecia no dia do juízo final, o dia da expiação. O jubileu, ele dava liberdade a todos os escravos. O jubileu determinava como ia ser a compra e a venda das coisas do povo de Israel. E o jubileu era o início de um ano em que eles iam ser, durante 3 anos, completamente sustentados pela graça e pela misericórdia de Deus. Se você estudar a Bíblia, ou os comentários bíblicos, você vai perceber que nenhuma passagem bíblica e nenhum comentarista bíblico garante que o ano jubileu aconteceu em algum momento em Israel. Não se tem registro. Não se sabe se o povo de Israel comemorou em algum momento o ano jubileu. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, deu uma profecia para Isaías, dizendo que quando o Messias viesse, ele teria que inaugurar o ano jubileu. Essa profecia está no livro de Isaías, e eu quero que você abra a Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 61. Isaías 61 era uma profecia que os israelitas eles receberam
para que o Messias, quando chegasse, ele teria que inaugurar o ano jubileu. Esse ano que talvez nunca, essa celebração que talvez nunca houvesse sido comemorada pelos judeus, o Messias teria. Então, uma das provas de que alguém era um Messias verdadeiro, era ele inaugurar o ano jubileu com essa profecia aqui do capítulo 61. Olha para a Bíblia. Capítulo 61, versos 1 em diante. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade àqueles que estão escravos, pôr em liberdade os algemados, que era o que acontecia no jubileu, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Algumas traduções dizem apregoar o jubileu do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar os que choram, e pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa era a profecia. Como saber que alguém era o Messias verdadeiro? Uma das maneiras que os israelitas tinham de saber que o Messias era verdadeiro, era que ele teria que inaugurar essa profecia. Ele teria que dizer, o jubileu começou. Aí um dia, num sábado, como o sábado que estamos vivendo, Jesus Cristo foi para Nazaré. E quando ele chegou em Nazaré, aconteceu o que está escrito no livro de Lucas. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 4. Vamos juntar aqui as informações para Deus nos ensinar uma lição poderosa essa manhã. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 16. Diz assim, Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e se levantou para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E Jesus abriu o livro e achou. Aqui tem uma palavra muito importante. Jesus não leu qualquer coisa. A maneira como eles liam a Bíblia não é como nós lemos. Era um pergaminho, que era um rolo, que com uma mão ele ia enrolando e com a outra ele ia desenrolando. Isaías, você lembra, tem 66 capítulos. E Jesus foi desenrolando, desenrolando, enrolando, desenrolando, até quase o final. Até o capítulo, adivinha que capítulo? Capítulo 61. Ele achou, porque ele estava procurando exatamente o que a Bíblia disse que deveria acontecer. O Messias tinha que anunciar o ano jubileu. E quando ele foi desenrolando, enrolando, desenrolando, enrolando, ele chegou no capítulo 61. E sabe o que ele leu? Verso 18. Ele leu as seguintes palavras de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, restauração e vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, ou o ano jubileu. Tendo fechado o livro, ele devolveu ao assistente e se assentou. Na época de Cristo, as pessoas liam a Bíblia em pé e se assentavam para pregar. Então, quando tinha alguma coisa muito importante, ele lia em pé e ele se assentava. Então, Jesus se assentou para começar a pregar. E olha o que ele pregou. Todos começaram a olhar para ele. Por que todos olharam para ele? Todos olharam para ele porque eles sabiam que a profecia de Isaías 61 teria que ser anunciada pelo Messias. Aí Jesus abriu a boca e disse, verso 21, hoje se cumpriu a profecia dessa escritura que vocês acabaram de ouvir. Aleluia, louvado seja Deus. Você sabe o que aconteceu naquele ano, naquele dia, em Nazaré? Jesus Cristo inaugurou o jubileu. Naquele dia em Nazaré, Jesus Cristo disse, eu estou começando o jubileu de Deus. E sabe como vai se completar o jubileu de Deus? Sabe como o jubileu de Deus, que começou em Nazaré naquele dia, sabe como ele vai se completar? 1 Coríntios diz, com o soar da trombeta de Deus. É por isso que Coríntios, Tessalonicenses e Apocalipse diz que quando Jesus Cristo voltar, vai ser com o soar da trombeta. Por quê? Porque era quando o jubileu começava. Era como a libertação começava. E aquilo que acontecia no jubileu dos israelitas é o que está disponível para você e para mim desde aquele sábado em Nazaré. Essa é a grandiosidade do que Deus quer te falar hoje.
aquele jubileu que foi anunciado por Jesus Cristo, toda a aplicação que ele tinha, ele vai começar. E nós vamos ver as 4 aplicações e como elas falam a nossa vida, quais ensinos ou quais aplicações elas têm para a nossa vida. Eu falei para você que o ano jubileu, ele começava no dia da expiação. Era o dia do juízo final. E sabem, o jubileu de Deus, quando os anjos tocarem a trombeta, ele também vai anunciar o dia do juízo final. Esse dia, eu falei, era tão importante que ninguém se preparava no dia. Eles tinham 10 dias para se preparar para quando a trombeta soasse no jubileu, eles estarem prontos para o juízo final. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome da autoridade bíblica, esse dia está chegando. A trombeta vai soar. O juízo final, ele vai ser proclamado através do soar das trombetas. Mas assim como acontecia no jubileu dos israelitas, não dá tempo se preparar quando a trombeta soar. Hoje é o dia do preparo, para que quando a trombeta venha a soar, você esteja pronto para esse dia grandioso. Quando a trombeta soar, meus irmãos, todo pecado será completamente eliminado. Deus nunca planejou destruir pecadores, nunca. O plano de Deus sempre foi pôr fim ao pecado. Por isso, o Cordeiro morreu. Por isso, no antigo Israel, o Cordeiro morria. Porque quando o Cordeiro morria, Deus estava dizendo, eu assumo o pecado. E eu liberto o pecador. Mas quando a trombeta soar, não se engane. Aqueles que se apegarem tanto ao pecado serão destruídos junto com o pecado. É por isso que os dias que antecediam o jubileu eram tão importantes para os israelitas. Sabe o que eles faziam? Durante 10 dias, eles tinham dias de jejum, eles tinham dias de oração, eles tinham dias de buscar e confessar os pecados a Deus. Sabe o que aconteceu nos últimos 10 dias? Deus nos deu a oportunidade, durante 10 dias de oração, um dia de jejum, prepararmos a nossa vida, porque a trombeta vai soar. Eu não sei quando, mas eu te garanto, ela vai soar. E quando a trombeta soar, não vai mais estar aberta a porta da graça. Quando a trombeta, a última trombeta de Deus soar, não vai mais estar aberta a porta da oportunidade de salvação. Então sabe qual é o dia que você tem que dizer, Santo Deus, eu não quero esperar a trombeta soar. Eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Hoje é o dia de você dizer, eu quero, mais do que nunca fiz na minha vida, confessar os meus pecados, me arrepender dos meus pecados e me preparar para a vinda de Cristo. Sabe o que vai acontecer quando a trombeta soar? O que eu mais sonho acontecer na minha vida? Nunca mais o pecado e o tentador vão me atacar. Eu tenho minhas lutas, eu sei que você tem as suas. Eu já caí muitas vezes, já derramei lágrimas muitas vezes. Já tive que me ajoelhar ao pé da minha cama para implorar a Deus o perdão por meus pecados. Mas cada vez que eu me ajoelhei, eu senti o forte abraço de Cristo, a graça de Cristo me amparando e dizendo, levante-se, você está perdoado, ainda dá tempo. Mas logo, logo vai chegar o dia que isso não vai ser mais possível. É por isso que hoje é o dia de você aproveitar, antes que a última trombeta soe. É o dia de você dizer, Santo Deus, quando o juízo chegar, o final chegar, eu quero estar pronto, com o pecado perdoado, para nunca mais ter lutas contra o mal, nunca mais ter lutas contra o tentador. Segunda coisa que o jubileu daquele tempo nos ensina para hoje. Eu falei para você que todo o escravo era liberto quando a trombeta soava. Sabe o que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar? Ele vai libertar completamente, mas essa liberdade já começou desde que ele proclamou o jubileu lá em Nazaré. Gálatas 3 diz, para a liberdade nós fomos comprados por Jesus Cristo. Você foi comprado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você não pode, não deve mais agir e viver como escravo. O pecado não deveria mais te dominar, porque você foi liberto em Jesus Cristo. E Ele proclamou tua liberdade lá em Nazaré naquele sábado. Você não deveria mais ser escravo do ódio, porque Jesus Cristo proclamou tua liberdade naquele sábado em Nazaré. Eu não sei qual é o pecado que ainda acorrenta você. Eu não sei qual é o pecado que ainda te arrasta para perto do inimigo.
Mas eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, Jesus Cristo te libertou. Você está completamente livre, porque Ele proclamou tua liberdade naquele sábado em Nazaré. A liberdade do ódio, a liberdade da angústia, do pecado, da promiscuidade, do vício. Você só precisa ir a Ele e dizer: Santo Deus, eu aceito a liberdade. Há uma história interessante. No ano de 1863, o presidente americano Abraham Lincoln, ele fez um documento dando liberdade a todos os escravos norte-americanos. Mas uma parte dos Estados Unidos não aceitou e começou uma guerra civil. Uma guerra civil que durou 2 anos e 4 meses. A parte dos Estados Unidos que apoiava o presidente pela liberdade dos escravos venceu. E aí, no dia 18 de dezembro de 1865, ele ratificou esse decreto, dizendo: agora a 13ª emenda está assinada, decretado, os escravos são livres. Mas sabe o que aconteceu? Milhares de escravos, apesar de o documento estar assinado, apesar de a guerra ser ganha, eles permaneceram escravos e morreram como escravos. Porque para que uma pessoa que era escrava deixasse de ser escrava, algumas coisas tinham que acontecer. Primeiro, ela tinha que ouvir que ela era livre. Ela tinha que ouvir que o decreto tinha sido assinado. E muitos nunca chegaram, morreram sem o conhecimento de que estavam livres. Mas mesmo aqueles que ouviram, eles tinham que acreditar que era verdade. Eles haviam passado tanto tempo como escravos, que alguém disse a ele: você não é mais escravo, o presidente assinou, você está livre. E muitos não acreditaram que estavam livres. Mesmo aqueles que ouviram e chegou a notícia para eles, eles tinham que determinar que aquilo era para eles. Alguns ouviram, acreditaram, mas disseram: eu não passo de um escravo. E continuaram a se submeter, porque disseram: é verdade, mas não é para mim. Quarto, para eles poderem ser livres, eles tinham que se negar a se submeter ao seu senhor. Porque os donos de escravos, apesar do documento, muitos deles não queriam libertar os escravos. E muitos escravos disseram: não, senhor, eu fui liberto. E eu sou um homem livre agora, eu vou sair dessa fazenda. Porque o preço foi pago, o decreto foi assinado. E eu determino, eu aceito, eu sou livre. Naquele dia em Nazaré, Jesus Cristo promulgou a sentença: você está livre. E eu estou te avisando. Eu sou o mensageiro de Deus essa manhã que estou te avisando. Você não precisa ser mais escravo de Satanás. Você não precisa mais agir destruindo tua família, teu casamento, como teu pai fez. Você está livre. Você não precisa mais estar preso à promiscuidade e ao vício. Jesus Cristo libertou você. Mas para que essa liberdade aconteça de verdade, você tem que acreditar. É verdade e é para você. E você tem que ir a Cristo dizer: eu aceito que eu fui livre em Jesus Cristo. Sabe como você pode sair da igreja hoje? Sabe como você pode terminar esse sermão hoje? Você pode terminar esse sermão hoje como alguém livre em Jesus Cristo. Porque o pecado, Paulo diz, não precisa mais ter domínio sobre você. Porque Jesus Cristo te comprou para te libertar. Então, viva como alguém livre em Jesus Cristo. Pastor, e como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Diz que um dia em uma feira de escravos, um homem estava sendo vendido e toda vez que alguém ia comprá-lo, ele dizia: eu não sou escravo, eu não vou trabalhar. E sempre que alguém ia comprá-lo, ele dizia: eu não sou escravo, eu não vou trabalhar. E ele nunca era vendido, apanhava, era chicoteado, mas ele sempre repetia: não adianta me comprar, porque eu não sou escravo, eu não vou trabalhar. E um homem chegou e disse: eu quero esse escravo. E ele repetiu: eu não sou escravo, não vou trabalhar. E o homem disse: eu quero comprá-lo mesmo assim. E durante todo o caminho para a fazenda, ele foi dizendo: eu não sou escravo, não vou trabalhar para você. Eu não sou escravo, eu não vou trabalhar para você. Na porta da fazenda, o homem que o havia comprado o desamarrou e disse: eu te comprei para te fazer livre. Se você quiser trabalhar na minha fazenda, seja bem-vindo como trabalhador, não como escravo. Eu não tenho escravos. Se você não quiser trabalhar comigo, você está livre. Eu te comprei para te dar liberdade. E a história diz que aquele homem disse: eu sou seu escravo e vou trabalhar para você o resto da minha vida, porque você pagou o meu preço.
Você entende o que foi feito por você na cruz do Calvário? Você não foi liberto para viver a vida que você quer. Jesus Cristo te libertou para que agora você seja escravo dele. E alguém disse, quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu me sinto. Quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu me sinto. Quando eu acordo de madrugada para buscar a Deus, eu estou dizendo, Senhor, eu sou teu escravo. E eu sei que eu vou tratar bem minha esposa, porque eu aprendi a ver a tua presença como servo do Senhor. Eu vou ser uma pessoa honesta, eu vou honrar meu casamento. Não é porque eu sou bom, não é porque eu posso. É porque eu quero me submeter a Jesus Cristo, eu quero ser escravo de Jesus Cristo. Foi para isso que Ele te libertou, para que agora você o sirva. É por isso que Paulo começava as cartas dizendo, eu sou Paulo, escravo de Jesus Cristo. Jesus Cristo proclamou sua liberdade, você não é mais livre, você não é mais escravo do inimigo. Agora você é livre para escolher um novo Senhor, e eu te recomendo, escolha Jesus Cristo. Terceira coisa que essa história do jubileu nos ensina, eu falei para você, que eles tinham que vender tudo pensando no jubileu, porque o preço dependia de quanto tempo faltava para o jubileu, para a trombeta soar. Então vai vender um terreno, esse terreno tinha que ser calculado, quanto tempo falta para a trombeta soar. E deixa eu dizer uma coisa para você, assim devemos viver nossa vida. A questão é que nós não sabemos quando a trombeta vai soar, por isso que Jesus disse, virá como ladrão, mas virá. Sabe como é que você deve ver sua vida? Você deve pensar assim, eu vou começar a namorar agora. Essa namorada, se a trombeta soar amanhã, ela vai para o céu comigo? Não. Ela está afastada, ela não quer nada com Deus. Então eu vou procurar um namoro. Que se a trombeta soar amanhã, eu possa levar esse namoro para o céu. Eu vou ouvir uma música agora. Se a trombeta soar daqui a meia hora, eu vou continuar ouvindo essa música no céu? Não, essa música não é do céu, então eu não vou ouvir na terra, porque eu sou do céu e estou esperando a trombeta soar. Eu vou usar o meu dinheiro esse mês. Como é que alguém que espera a trombeta soar usa o dinheiro? Sendo fiel nos dízimos e ofertas, sendo generoso, ajudando pessoas. Jesus contou uma história em Mateus dizendo assim, olha, existe um bom e um mau mordomo. O mau mordomo é o que começou a dizer, meu Senhor tarda em vir. A trombeta vai soar, mas vai demorar muito. E eu quero te dizer em nome da autoridade bíblica, a trombeta não vai demorar a soar. Então viva, acesse, ouça músicas, use o seu corpo, o seu recurso como alguém que está esperando a trombeta soar. Não perca a perspectiva da volta de Cristo, porque o maior perigo que um cristão pode viver é perder a perspectiva de que breve Jesus voltará. A melhor maneira de ser fiel, sabe qual é? É acordar todo dia dizendo, vem Senhor Jesus. Se hoje, se amanhã, eu não sei. Vem Senhor Jesus. Como é uma vida de paz, quem vive nessa perspectiva? Como eu vou usar o meu dinheiro? Como alguém que está indo para o céu. Como eu vou comer? Como eu vou me alimentar? Como alguém que está se preparando para o céu. Que filmes eu vou assistir? Como alguém que está indo para o céu. Que tipo de namoro eu vou ter? Vou namorar como alguém que está indo para o céu. Como alguém que está esperando a trombeta soar. Sempre olhe para o soar da trombeta. Um dia, eu estava viajando de avião e o voo foi cancelado e mudaram o horário. Era para eu chegar às 10 horas da noite, cheguei 1h30 da manhã. Estava cansado quando eu sentei na poltrona do avião, na cadeira do avião. Eu apaguei, muito cansado. E no meio do voo, eu fui acordado com gritos desesperadores. As pessoas gritavam e eu estava na janela, do lado da janela. O primeiro instinto que eu tive foi olhar para a janela para ver quão perto estava do chão. Porque por tanto grito eu pensava que o avião estava caindo. E quando eu recobrei um pouquinho a consciência, eu percebi que o avião não estava caindo. Era uma turbulência muito violenta. E uma senhora na frente dizia, eu quero descer. E para descer para onde no meio de uma turbulência? É claro que eu senti medo. Mas no meio da turbulência eu também senti paz. Porque naquela madrugada eu tinha acordado. Eu tinha dito, Senhor, eu vou e eu não sei se eu volto. Então protege minha família, guarda minha casa, perdoa os meus pecados.
E se a trombeta soar hoje, eu quero estar preparado. E lá, a mais de 10 mil metros de altura, eu senti a paz que só aquele que se prepara para o soar da trombeta sente. No meio da turbulência, não importa o tamanho dela, você pode dizer: estou em paz, porque a trombeta vai soar e eu estou preparado para esse dia. Eu estou vivendo como alguém que espera a trombeta soar. E por fim, uma das coisas mais lindas dessa história, você lembra que eu falei que quando a trombeta soar, ou quando a trombeta soava no jubileu, eles já tinham passado o ano 49 sem plantar, dependendo de Deus. O ano 50 sem plantar, dependendo de Deus. O ano 51, dependendo de Deus. Quando a trombeta soar, a Bíblia diz que nós vamos para a ceia da boda do Cordeiro. Nós vamos para um jantar na casa de Deus. Sabe o que é que você vai ter que levar? Sabe em qual supermercado você vai ter que passar para levar alguma coisa? Nenhum. Quando você sentar na mesa do Cordeiro, você vai entender, é de graça. Eu não cheguei aqui porque pude. Eu não cheguei aqui por minha força, por minha capacidade, por minha bondade. Eu cheguei aqui porque o Cordeiro é misericordioso. Eu cheguei de graça. Você já experimentou a graça? Você já experimentou ter a segurança e a certeza de que quando Jesus Cristo voltar e a trombeta soar, não é porque você guarda o sábado, devolve o dízimo, é adventista, mas porque você aceitou o que foi oferecido por você na cruz do Calvário? Quando você sentar na mesa do Cordeiro, você vai entender o que acontecia no jubileu. Eu cheguei e serei sustentado eternamente pela graça, bondade e misericórdia de Deus. Uma graça, bondade e misericórdia que já te está disponível. Uma graça, bondade e misericórdia que já está à sua disposição. E vai ser completa e eterna quando a última trombeta de Deus soar. É por isso que Apocalipse, o último versículo dessa manhã, Apocalipse capítulo 22, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 22, verso 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quando a trombeta soava em Israel, eles diziam: não importa o trabalho, não importa quanto eu tenho que me esforçar, esse ano Deus vai me sustentar. Não preciso plantar nem colher, Deus vai me amparar. Quando a trombeta soar, você vai entender, acabou a luta. Vou viver eternamente na presença de Deus, sustentado pelo próprio Deus. Sabe qual é o maior sonho da minha vida? O maior sonho da minha vida é quando a trombeta soar e eu for levado para a porta do céu, uma porta de uma pérola só. Jesus Cristo vai estar na frente. E eu quero estar segurando a mão de Gleice, minha esposa, Glenda e Samuel, os meus filhos. E eu quero ficar em frente a Jesus Cristo e quero dizer: Senhor, está aqui minha família. E eu espero que Jesus diga algo mais ou menos assim: eu já conhecia vocês, porque todo dia vocês iam para a minha presença. Todo dia vocês viviam esperando esse dia. Todo dia vocês faziam o culto esperando esse dia. Só faltava conhecê-los pessoalmente. É um prazer conhecê-los pessoalmente. Sejam bem-vindos para a eternidade. Há um livro muito interessante chamado A Igreja que Não Morria. É o livro de um autor chamado Don Cormack. E ele escreveu esse livro sobre o período de perseguição da igreja no Camboja. A igreja sofreu muita perseguição no Camboja. E ele escreveu alguns relatos maravilhosos. E um dos mais extraordinários é de uma família, a família Hain. A polícia que os perseguia entrou no vilarejo, sabiam que eles eram cristãos, prenderam toda a família, os amarraram. E eles passaram a noite amarrados, um ao lado do outro. Porque no outro dia, toda a família seria executada. Passaram a noite louvando a Deus, pedindo perdão pelos pecados, para no outro dia estarem preparados. E no outro dia a polícia veio, os levou para o lugar onde eles seriam executados. Eles foram desamarrados porque seriam mortos. E eles deram um tempo para o Hain falar alguma coisa. E sabe o que ele fez? O chefe da família começou a fazer um sermão, pedindo que os soldados se arrependessem dos seus pecados e aceitassem Jesus Cristo. Ele não pediu misericórdia,
ele disse: estamos prontos, mas vocês não estão. E quando ele terminou, os soldados estavam profundamente tocados, mas tinham que matá-los. E quando estavam a ponto de matá-los, o filho mais velho do Sr. Rai se desesperou e saiu correndo para a selva. Quando os policiais fizeram intenção de ir atrás do menino, ele se levantou. O Sr. Rai disse assim: eu vou atrás dele. E ele falou com tanta autoridade que os soldados pararam. O Sr. Rai caminhou para a beira da selva e com a voz alta e forte ele disse: meu filho, para que ganhar mais alguns anos fugindo, se escondendo na selva, anos miseráveis? Eu não lhe criei para isso. Eu lhe criei para entregar a vida a Jesus Cristo, mesmo que fosse nessa circunstância. Por favor, meu filho, volte. A trombeta vai soar, e quando a trombeta soar, nós vamos ressuscitar para a vida eterna. Tudo ficou em silêncio. A mata começou a mexer um pouco, e do meio do mato veio o filho dele. E chorando abraçou o pai e disse: pai, eu entendi. Lentamente ele foi com o filho para o lugar da execução, olhou para os soldados e disse: estamos prontos. Estamos prontos. E naquele dia toda a família morreu. Sabe por que eles morreram? Porque eles sabiam que o mais valioso era o dia que a trombeta iria soar. Mais valioso do que qualquer negócio, do que qualquer carro, do que qualquer formação, do que qualquer relacionamento. Mais valioso até do que qualquer vida. É a vida que te espera quando a trombeta soar. O Adorai todo girou em torno de te convidar para essa vida.